consagrado a Almadeb em 1985. Eu diria para essa geração de jovens, continue lutando, continue dando apoio mesmo aos seus diretores. 40 anos da Almadeb e você faz parte desses 40 anos. Erga-se, porque você a qualidade de continuar sendo essa geração eleita, né? Você que foi chamado. Vocês continuem com esta chama acesa e busquem ao Senhor de todo o coração. Abrace forte e não deixe que qualquer coisa lhe distraia daquele propósito para que você foi chamado. Nossa jornada começou com uma faísca e se transformou num grande incêndio. 40 anos depois, em um mundo que está em constante mudança, a pergunta é: como está essa chama hoje? Para entender essa geração atual, precisamos primeiro encarar seus desafios. A liderança hoje vive de perto essa realidade. Eu e a Vitória, a gente sempre conversa isso, né? Quando a gente está sentado ali falando sobre a Almadeb. Na verdade, a gente consegue resumir em uma coisa: o senso de pertencimento. Há 10 anos atrás eu ainda era jovem, participava da Almadeb, fazia parte da Almadeb. E a partir do momento em que eu cheguei, eu fui de fato acolhido e fui envolvido na Almadeb. Naquela época a gente já tinha muitas questões com internet e tudo mais, a internet já tinha uma influência grande na vida do ser humano. No entanto, hoje está muito maior. E o jovem também, né? Naquela época a gente já estava começando a ingressar na universidade, o jovem já almejava algo um pouquinho mais além. Hoje, basicamente, a mocidade toda já almeja entrar numa universidade, fazer um curso, estar de fato envolvido com alguma coisa. E todas essas coisas para atrair o jovem, meio que a obra em si, a igreja em si, ficou como uma segunda ou terceira prioridade na vida dele, né? Então, um desafio que a gente tem é exatamente esse: como que a gente vai criar um senso de pertencimento nesse jovem, dele se sentir parte da Almadeb. Quando a gente propõe uma programação ou algo do tipo, muitas vezes o jovem está cansado, né? O jovem ele não está disponível para participar, seja por trabalho, faculdade ou qualquer outra coisa, estágio, por exemplo. Então a gente tem justamente esse desafio do senso de pertencimento, de fazer ele se envolver, de fazer ele se sentir parte, só que com todas essas outras prioridades na frente, né? É uma coisa que a gente sempre debate bastante. A gente até deixa claro que quando nós nos envolvemos com Deus, né, os nossos anseios, os nossos projetos, o Senhor ele se envolve com as nossas coisas. Independente das prioridades que você tem, a prioridade que você deve ter é sim buscar o Senhor em primeiro lugar, porque as demais coisas são acrescentadas. Uma grande qualidade da geração anterior era justamente essa disponibilidade, né, o comprometimento. A geração anterior, de repente, ela não teve tantas oportunidades, né, da mesma maneira como a mocidade tem hoje, onde basicamente as portas da universidade elas estão escancaradas, né? Então o jovem atual ele quer de fato mergulhar, ele quer o melhor para si, né? Coisa que a geração anterior não teve, de certa forma, um acesso, né? Então essa disponibilidade também é algo que a gente queria muito que essa geração anterior, que essa geração atual tivesse, né? De estar ali junto, de estar ali lado a lado, né? Coisa que até a nossa geração, de certa forma, mesmo tentando ali, fazendo até malabarismo para estar lá na faculdade, para estar aqui na programação, né? A gente queria muito isso deles, coisa que a geração anterior ela nos mostrou, né? Que a gente sabe que por mais que eles não estivessem na faculdade, mas eles estavam trabalhando, muitos estavam até ajudando os familiares, coisa que de certa forma pode ser até um pouquinho mais pesado, digamos assim, do que tu tá envolvido com faculdade, com escola,
né? Então a gente sempre procura, a gente sempre discute das maneiras como é que a gente pode vencer esse obstáculo, né? Inclusive, isso tem vantagens e desvantagens. Hoje, a nossa vida secular, para a gente ter um bom emprego, para a gente ter um bom relacionamento com outras pessoas, a gente precisa se profissionalizar. Então, a gente busca até entender, né, a questão da indisponibilidade de muitos jovens, né? Nós já somos de uma geração um pouco mais recente. Nós vivemos essa fase de universidade, de estágio, de emprego, né, até construir a nossa família. Então a gente compreende que hoje o mercado de trabalho, a sociedade, ela exige muito mais de nós. Sim. E é no meio desses desafios que o nome Geração do Avivamento faz sentido. Vemos uma geração que responde aos desafios atuais com fé, garra e determinação. Na verdade, o que levou a gente a, digamos assim, a colocar esse slogan esse ano como Geração do Avivamento é uma tentativa de resgate. A gente não tentou, de certa forma, fazer um comparativo com geração A, com geração B, mas na verdade, é um resgate. É para trazer à memória que a geração da UMADEB, ela é a geração do avivamento, ela é a geração eleita para o avivamento, na verdade. Foi algo que a gente, desde o início do ano, a gente está tentando mostrar para essa geração, que é a geração eleita para o avivamento. Em algum momento, né, sendo bem crítico, em algum momento nós deixamos essa peteca cair. Quando a gente renomeou para a geração do avivamento, é justamente para fazer esse resgate, para fazê-los lembrar que a UMADEB, ela não é somente um departamento onde a gente vai promover eventos e ali a gente vai passar o ano. Não. A UMADEB, ela tem uma história muito mais complexa, muito maior, onde a gente viu que as gerações que passaram, elas deixaram a sua marca na história não por culto A, ou por culto B, ou por programação A, ou por programação B, mas pelo mover do Espírito Santo ao longo dessa história. Então, a nossa tentativa de colocar como geração do avivamento é para trazê-los à memória de que o Espírito Santo é essencial para fazer esse mover. Eu te afirmo que essa geração, ela ainda não é, mas vai se tornar. Quando a gente nomeou, é justamente para jogar essa responsabilidade para essa geração. Porque tu ser chamado da geração do avivamento não é algo qualquer, é um ato de ousadia, de fazer lembrar que para haver o mover precisa do Espírito Santo. Então a geração do avivamento é a geração eleita para o avivamento. Fazer-os lembrar que o mesmo Deus que agiu lá atrás é o mesmo Deus que continua agindo ao longo dessas gerações. Na verdade, é por isso que o nosso tema do aniversário de 40 anos é Deus de gerações, que é justamente para trazer à memória, né, que o mesmo Deus que fez aliança com Abraão no início, ele continuou fazendo as obras ao longo de suas gerações. E o mesmo Deus que iniciou lá com o irmão Ribamar, lá no início, e foi trabalhando ao longo das gerações, ele continua trabalhando. Só que em algum momento nós perdemos o passo. Eu posso dizer que a geração, ela perdeu o passo e o Senhor, ele nos chamou para essa responsabilidade, justamente de que, não, a gente tem que fazer a UMADEB, né, através da nossa vida, fazer a UMADEB e ela retomar os passos. Não digo que nós somos os salvadores da pátria, jamais, né, mas é realmente para trazer a memória que o Senhor que iniciou essa obra é quem continua tocando o barco e é quem vai levar adiante ao longo dessas gerações. Tanto é que quando a gente lançou esse tema foi justamente no retiro. E nós já tivemos uma experiência muito grande no retiro. E talvez até você se pergunte, mas essa geração não é igual à geração anterior. Os jovens não querem participar, os jovens não sentem vontade de estar na igreja. Sim, isso é verdade. Nós não somos iguais. Mas nós cremos, nós acreditamos que o Deus que habitou
na geração anterior, Ele ainda é o mesmo que habita na nossa geração. Ele é um Deus que cura, que salva, que liberta, e Ele continua se fazendo presente em nosso meio. Nós somos provas do cuidado de Deus. Então, por mais que são gerações diferentes, são tempos diferentes, mas o nosso Deus, Ele continua o mesmo, e nós cremos que assim como Ele esteve lá há 40 anos atrás, Ele ainda está aqui, se fazendo presente e nos mostrando do seu poder e da sua graça. Essa força é resultado de uma tocha passada por 40 anos. Hoje, a liderança atual tem a missão de honrar esse legado e apontar para o futuro. A partir do momento que você recebe o cajado de para cuidar da UMADEB, você recebe juntamente com ele a responsabilidade e o peso disso tudo, né? E por mais que há anos atrás, há 40 anos atrás, a dificuldade de se criar um grupo era muito grande, existia a dificuldade para você ter acesso a outras pessoas, se comunicar com outras pessoas, você teria que ir atrás dessa pessoa, né? Ir até a casa dela, enfim. E hoje a nossa dificuldade, a nossa maior dificuldade é manter uma constância, é continuar ali no caminho sem perder o compasso disso tudo. Então, claro, é uma responsabilidade muito grande que nós temos hoje com tudo o que o jovem tem disponível para ele, para que nós consigamos manter eles ativos na obra do Senhor. O peso de receber tudo isso faz com que a gente veja a grandeza do nosso Deus. Hoje, nós somos muito jovens e talvez você até pense como cuidar de jovens sendo tão jovens. E mesmo que pareça difícil ou até mesmo impossível, nós reconhecemos que o nosso Deus é quem capacita. Talvez para muitos não fosse nós, o ideal, jovens cuidando de jovens. Mas nós temos a certeza de quem nos chamou e quem nos capacita. E assim como nós aprendemos há 5, 10, 15, 40 anos atrás, hoje nós tentamos passar para os nossos jovens a importância de continuar servindo ao Senhor, a importância de que eles continuem buscando ao Senhor em todo momento. E sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós. E que o legado que nós trazemos aí desses 40 anos é de extrema importância para que o jovem se mantenha firme. Mas assim como nós precisamos carregar este legado, nós também precisamos construir a nossa história. E assim como nós ouvimos muitas vezes que nós seríamos os líderes do futuro, que nós receberíamos esse cajado, e muitas das vezes nós negamos isso por não querer receber esta responsabilidade, hoje nós falamos para você, jovem, que hoje nós estamos aqui, mas daqui em diante é você. Na verdade, é até irônico, porque eu jamais imaginei que eu iria assumir uma DEB. E eu digo que é irônico porque há 10 anos atrás foi quando eu retornei. Eu retornei a uma DEB. Eu era apenas um jovem buscando uma segunda chance. E o Senhor, através da UMADEB, me deu essa segunda chance. Eu entrei exatamente na festa dos 30 anos. Eu tive esse retorno exatamente na festa dos 30 anos da UMADEB. Então, eu ter tido a oportunidade de um recomeço dentro da UMADEB, onde eu tive contato com líderes que me deram oportunidades, com líderes que tiveram paciência comigo de, digamos assim, me esquadrinhar, trazendo a palavra esquadrinhar, onde eles foram aparando essas arestas, foram me moldando, foram me capacitando principalmente, através das oportunidades, dos conselhos. E 10 anos depois,
né? Eu até diria assim para os meus líderes que, poxa, eu assumi o posto de vocês, o cajado de vocês 10 anos depois. Para mim é só Deus para explicar algo assim, sabe? Tu ter uma segunda chance na festa dos 30 anos da UMADEB e 10 anos depois tu estar à frente da UMADEB, ter sido preparado dentro da UMADEB, ter sido construído dentro da UMADEB e hoje estar à frente da UMADEB, para mim é algo extremamente maravilhoso e que moldou. Quem eu sou hoje foi moldado de fato dentro da UMADEB, com a minha história complementando a UMADEB. Pode ser uma história de riso, uma história de choro, mas eu fiz parte da UMADEB, a minha história foi construída aqui dentro e é extremamente gratificante para mim, né, ter recebido uma segunda chance e hoje poder dar a mesma oportunidade que eu recebi anos lá atrás, poder ofertar essa mesma oportunidade hoje, para mim é completamente recompensador. E um conselho que eu posso deixar para você que já faz parte da UMADEB ou para você que de repente está chegando esse ano, nos 40 anos da UMADEB, a UMADEB ela sempre vai te proporcionar recomeços. O Senhor, através da UMADEB, ela sempre vai te proporcionar recomeços, uma segunda chance. Nós falamos sobre constância, que o mais difícil às vezes não é começar, mas é se manter constante. A UMADEB ela vai te proporcionar absolutamente tudo isso. Então, não desista no primeiro tropeço, na primeira fraquejada das pernas, mas tenha sempre em mente que o Senhor, em todo caso, Ele sempre vai te levantar, Ele sempre vai te reerguer e Ele sempre vai te manter caminhando. E quem sabe, se você está no recomeço, nessa festa dos 40 anos, ou se você já faz parte, saiba que daqui a 10 anos, de repente, você pode estar aqui. Em nome de Jesus, vai estar aqui, se o Senhor não voltar, né? E que você vivencie a UMADEB. A UMADEB ela não é um simples departamento. A UMADEB ela é uma experiência que o Senhor tem para ofertar para você. A maneira como Ele tem para agir na tua vida é a UMADEB. Então, aproveita cada momento, aproveita cada segundo, porque ela é passageira e passa rápido. E pode ter certeza que Ele vai continuar cuidando da tua história. E só vem participar da UMADEB, né? Sempre há um ponto de início, há um ponto em que nós dependemos do Senhor todos os dias. A UMADEB ela não é só um departamento, mas nela você encontra amigos, você cria laços familiares, de amizade, cria uma história. Talvez você ainda não tenha chegado aonde você quer estar, mas a partir do momento, e eu não falo só em se dedicar a UMADEB, mas em se dedicar ao Senhor, a partir do momento que você se dedica a fazer parte do departamento, a estar se congregando, a buscar ao Senhor, Ele vai continuar cuidando da tua história, do teu futuro. Hoje, nós somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos à frente da UMADEB. Gratos por vivenciar a história, por poder ouvir quem iniciou contando, por poder ouvir quem participou ao longo destes 40 anos contando um pouco desta história. Hoje, nós somos ainda o meio dessa história, porque Deus ele tem um propósito para tudo. Nós somos muito gratos a Deus, porque até aos nossos pensamentos nós não somos capazes. Talvez aos nossos olhos humanos nós não somos capazes de estar onde estamos. Mas Deus ele tem nos proporcionado experiências maravilhosas dentro da UMADEB. Em cada programação, em cada momento que nós nos unimos para viver isso. Nós somos gratos a Deus por cada um que deixou o seu legado, por cada um que viveu essa história.
Nós somos gratos por quem vive essa história. O sentimento é de gratidão pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, por Ele nos dar a oportunidade de fazer parte da Almadeb como jovem e hoje está fazendo parte como liderança. É uma responsabilidade grande, pesada, mas que o Senhor tem mostrado para a gente que dia após dia que é Ele quem capacita, é Ele quem sustenta, é Ele que dá o direcionamento, é Ele que dá a sabedoria para que a gente conduza essa obra. Nós queremos agradecer a cada um que contou um pouquinho da história da Almadeb, a cada um de vocês que assistiram essa breve história da Almadeb. E ainda tem muita coisa para ser falado, mas essa missão a gente quer deixar para os próximos diretores. Então, você que vai assumir a Almadeb e de repente estiver assistindo esse documentário daqui a 10 anos, em 2035 ou 2030, saiba que você tem a missão de contar o restante dessa história que não foi contada. Então, o cajado é teu, assume a tua responsabilidade e muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amém. 40 anos, uma faísca, uma chama. Gerações passaram e histórias ficaram. No final, os nomes mudam, mas a promessa continua a mesma. A promessa é de um Deus que age através de jovens que decidiram não ficar parados. O legado não está nas paredes, mas está na vida de cada um. E o futuro? O futuro não é uma pergunta, é uma certeza. A certeza de que um Deus que acende uma chama, ela nunca se apagará.